Mais um episódio da nossa série Desmascarando Hipócritas. Trago hoje um do naipe do Ruinaldo Azedo, outro vigarista que trucidava o Luladrão no passado e que hoje chegou a chamar o bandido de estadista. Mas o caso do Vila é pior. Esse é candidato a deputado federal agora em 2026. Já havia tentado em 2022 e quase foi eleito. Teve mais de 95 mil votos. É uma votação expressiva e ele pode conseguir se eleger nesse ano. Por isso, compete a nós fazer com que isso não aconteça. Temos que mandar o pseudo-historiador para a lata de lixo da história. E motivos não faltam. Quando você vir o que ele falava do ladrão há poucos anos atrás e vê ele agora fazendo campanha descarada para o Bandilmo, você vai me dar razão. A canalice de Marco Antônio Villa chega até ultrapassar os níveis de Joyce, Fruta, MBL, Ottoni de Paula, Steppe, Trambique, Dória, etc. E o último trecho que eu vou te mostrar é o pior, é de cair os botões da blusa, para não falar outra coisa. Vem que você não vai acreditar e vai querer desver. O auto-intitulado professor, historiador, etc., é um cínico de marca maior. Você vai assistir ao antes e depois. Então você vai se perguntar, assim como eu, o que mudou? Qual o interesse? Também é chantageado? Também se vendeu? Isso deixa a gente abismado e intrigado. Primeiro, o Villa no passado. Dentre outras coisas, chamou a Dilma de incompetente, incapaz, ladra e chamou o Bandilmo de chefe de quadrilha, de ladrão, de líder da maior facção criminosa, de bandido, criminoso, marginal, nada. Que o PT não passa de um projeto criminoso de poder, que PT é o anti-Brasil, etc, etc. Assista e já conversamos. Até aí não disse nada que já não soubéssemos. Durante mais de 10 anos, o Brasil se dividiu entre PT e anti-PT. Todo lugar que se ia, se fosse falar contra o projeto criminoso do poder, precisava ter alguém que fosse defender o projeto criminoso do poder. Era condição sine qua non tal. Hoje, isso acabou. A partir do impeachment, 31 de agosto, e após o 2 de outubro, data histórica aqui do Brasil, aqui, nesse processo todo, o PT acabou. Acabou como um domínio que ele tinha em certo momento que teve, como nunca na história do Brasil republicano. Ele fica o PT é o anti-Brasil. A questão que se coloca é que Brasil vai ser esse daqueles que se posicionaram e venceram, inclusive, as eleições de 2 de outubro. A derrota daqueles que falavam que o impeachment golpe foi avassaladora agora, domingo. Claro que eles começam a falar de qualquer assunto. Eles querem fugir da derrota. Já tinham sido derrotados no impeachment e agora foram derrotados pelo voto popular explícito na eleição de 2 de outubro. Por quê? Porque o PT não existe mais como um agente importante na vida política brasileira. A questão que se coloca é que aqueles que se posicionaram e venceram contra o projeto criminoso do poder têm visões e mundos distintas sobre o Brasil. E é essa a grande discussão que nós vamos ter agora. Muito mais rica no sentido político-ideológico do que foi anterior e desenhar qual vai ser o futuro do Brasil. As pessoas riem que impeachment é golpe. Disse também que ela sempre esteve ao lado da democracia. Quem faz petrolão e quem faz mensalão não pode estar ao lado da democracia. Ou seja, o que trouxe para mim mais satisfação, ela mente, isso eu já sei há tanto tempo, são criminosos, já sei, tantas vezes já disse aqui, são marginais porque estão à margem da lei, do respeito à lei e à Constituição. Foi o rosto do Lula e a cara do Lula, aquela cara de derrotado. Isso não há dinheiro que pague. Ela não pode ficar. Dinheiro ao PT não falta. Dinheiro do petrolão, do mensalão, eles têm bilhões para sustentar essa senhora, o chefe da quadrilha Lula e outros. Portanto, ela não pode ficar no Palácio do Alvorada. Isso é claro, líquido e certo. Nos libertamos do projeto criminoso do poder. Aquilo que parecia impossível, 3, 4, 5 semanas atrás, mostrou-se que era viável. E por quê? Porque nós fomos às ruas e colocamos a perspectiva de derrubar o projeto criminoso do poder. Portanto, hoje, com muito orgulho, nós retiramos os criminosos do PT e viramos essa página da história do Brasil. O Brasil passará a ser outro. E será graças à nossa participação a partir de hoje. Não só Dilma não volta mais. O PT não volta nunca mais. E o Lula foi o grande derrotado. Dilma, como sempre, como hábito do PT, um partido mentiroso, criminoso, um partido que rompe a legalidade a todo momento, mentiu, disse que lutou a vida inteira pela democracia. Quem é a favor da luta armada não era a favor da democracia. É o glorioso Colégio Sion. O PT nasceu no colégio de freiras e terminou numa casa de tolerância e tal. Em outras palavras, de forma muito sucinta, é possível, sem nenhum problema, definir claramente: o PT acabou. Só lembrando, Sete Brasil construía navio sonda, né? Dessa empresa, segundo o Palocci, o Lula recebeu 50 milhões. Só da Sete Brasil de navio sonda, Lula, cidadão Lula, recebeu 50 milhões. Só da corrupção da Sete Brasil. Ou seja, nós estamos falando de um psicopata. Primeira coisa. Ele é psicopata como outros tantos são, né? E devem ser devidamente tratados. O problema é que esse senhor foi presidente da República e elegeu por 2 vezes a senhora Dilma Rousseff, que é conhecida, incapaz, ladra e etc tal. É um cafajeste, um ladrão tal. Citou até a mãe que ele abandonou no final da vida. E eu tenho testemunhas disso.
né? Todo mundo sabe que é tudo mentira. Ele chora, mas abandonou a mãe. Segundo, a questão que você coloca, ele não sabe nem quanto ganha. Você imagina, que brasileiro não sabe quanto ganha? Lula não sabe. Ele primeiro falou, ele recebe dinheiro como anistiado criminoso. Ele ficou um mês sem nenhum problema, não teve tortura, repressão, coisa alguma, ficou hospedado muito bem pelo delegado Romeu Tuma, aqui no Largo General Osório, vendo o jogo do Corinthians pela televisão, vamos lembrar desse fato. Essa é a única parte boa. Recebeu 6 mil reais, o sem vergonha recebe por isso, né? E o aposentado tem um salário mínimo. Bem, aí recebe a mulher 20 mil de aposentadoria. Qual é a origem desses 20 mil de aposentadoria da senhora Marisa? Ela trabalhava onde? Cadê? E o pior, ele recebe doação dos filhos. Doação? O que os filhos trabalham? Vamos lá. O Lulinha é vagabundo, sócio oculto de várias empresas, mora de graça. Como alguém pode doar dinheiro se não paga, se ninguém sequer é proprietário de onde mora? E não paga aluguel onde mora. Lulinha é criminoso. E eu tô me referindo ao Luiz Cláudio. E tem o Fábio Luiz, desculpa. E o Luiz Cláudio é aquele que ia ser preparador físico do time no Uruguai. Vocês lembram? Há 4 meses atrás, ia trabalhar de graça, é um rapaz que não tem emprego. Como é que 2 vagabundos, 2 filhos vagabundos, fazem doação mensal pro pai? Quem acredita? E as pessoas ficam com medo, achando que Lula vai voltar. Lula vai pra cadeia. Se Lula um dia for candidato, esse país acaba, esse país pega fogo. Que eles estão abusando da bondade do povo brasileiro. Repetindo, estão abusando da bondade do povo brasileiro. Esse senhor, o lugar dele é na cadeia em regime fechado. E ontem demonstrou que tá fraco. A disputa continua. Que disputa? A de colocar o Lula na cadeia. Não como vingança, mas como justiça. Que os fatos estão aí. A justiça sempre esteve a serviço dos poderosos e dos interesses daqueles que, no fundo, são traidores da pátria. Nunca tiveram nada aí com o Brasil. São pessoas, inclusive, que têm ódio do Brasil, mas vivem de explorar os brasileiros e tal. Agora tá chegando uma hora fundamental para vamos ver se isso funciona. Porque as instâncias inferiores funcionam razoavelmente bem. As instâncias superiores, pessimamente. Quer dizer, nós temos um corte, uma censura, uma ruptura na justiça muito interessante. Porque, vale lembrar, nunca é demais lembrar, o Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias. Isso só existe aqui na Terra descoberta em 1500 por... Esse é agora o momento. É um momento decisivo. Decisivo porque envolve uma figura que venceu consecutivamente 4 eleições presidenciais. 4 eleições presidenciais. Uma pessoa que foi o queridinho do grande capital financeiro, que nunca ganhou tanto quando ele estava na presidência da República. Uma pessoa que organizou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Uma pessoa que jogou o país na pior crise econômica da sua história, no triênio 2014, 2015 e 2016. Luiz Inácio Lula da Silva, o criminoso, ele vai pra cadeia, tá caminhando pra tal. E aí vai ter manobras querendo dizer pra protegê-lo. Você, cidadão, não. É pra proteger o criminoso Lula, porque ao atingir o Lula, você atinge toda a elite política, porque a elite política pensa o seguinte: se o Lula vai preso, eu posso ir também. Não pensa que essa elite pensa em você. Ela quer te saquear, te roubar, deixar como você está. Ela não pensa no Brasil, não pensa nos seus filhos, não pensa nos seus netos. Eles só pensam neles próprios e vão tentar usar a justiça para defender essa república de fancaria, uma república carcomida que não serve aos brasileiros. A hora tá chegando. Tirando o fato de xingar muito os vigaristas petralhas, é um péssimo analista político e no quesito futurologia erra feio e grosseiramente ao dizer que o PT tinha acabado. Só não acabou como o bandido e sua facção voltaram à cena do crime e lá estão tentando permanecer de qualquer forma. Algumas frases dele me chamaram a atenção. Quem fez Petrolão e Mensalão não pode ser a favor da democracia. Básico. Nos livramos de um projeto criminoso de poder. Guarde essas frases, porque mais pra frente ele vai falar que votar no PT é salvar a democracia. Espera. Bom, é um grandíssimo de um bosta. Mas a Dilma não volta mais, o Lula não volta mais, que o PT acabou. E cá estamos em pleno 2026 vendo a Dilmanta recebendo em torno de 400 mil reais por ano dos BRICS, salário de anistiada, etc. e vendo o bandido presidente do país. Além de um bosta, é um péssimo analista. Disse que o melhor foi ver a cara do derrotado de ambos, Dilmanta e Bandilmo, quando do impeachment dela. Aspas, graças à nossa participação acabamos com o PT. O PT começou em um colégio de freiras e terminou numa casa de tolerância. Disse ele, Lula, cidadão, pessoa física, recebeu da Sete Brasil 50 milhões de reais. Mas aí vem a parte engraçada, a mudança, o descaramento, a hipocrisia escancarada. Com o Bandilmo eleito, dando um sensacional duplo twist carpado, o tal vilarista mudou radicalmente de posição e passou a elogiar cinematograficamente o Bandilmo e sua quadrilha. Olha isso. Tem um lado positivo, que o Brasil voltou a fazer parte do mundo. O Brasil não é mais um Estado pária. É bom lembrar que nós tivemos no governo anterior um ministro das Relações Exteriores que se orgulhava do Brasil ser um Estado pária da comunidade internacional. Então esse é o lado bom. Eu fiquei muito bem impressionado pelo discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Observe a diferença com o último quadrênio presidencial. É condição analítica sine qua non. Observem a diferença
do discurso e como ele foi ouvido num fórum internacional, o presidente da República Federativa do Brasil. Nenhum daqueles temas exóticos, absurdos, do extremismo do quadriênio presidencial anterior foi tocado nessa reunião. Foi colocado o dedo nas feridas das questões essenciais do mundo e o presidente está de parabéns. Que não é mais um estado pária, como no quadriênio presidencial anterior. Veja a diferença, o respeito que o presidente ouvido, né, discutiu o Conselho de Segurança da ONU. O presidente tocou com muita propriedade no Banco Mundial e no FMI. Idem. Veja o nível da argumentação. O que me impressionou foi isso. Não teve ok, tá ok, não teve palavrão, não teve linguagem religiosa, pseudo-religiosa, que no fundo é um Asmodeu. Não. Então o presidente conseguiu falar para o mundo, ser ouvido, respeitado, e as questões que ele colocou foram fundamentais. Eu posso dizer e concluir, tem sempre enormes discordâncias político-ideológicas, não pessoais, que eu conheço desde 1977, de São Bernardo do Campo, mas fiquei orgulhoso. Eu fiquei orgulhoso do presidente da República. Não deu aqueles escorregões que vez por outra tem dado ultimamente, foi perfeito na questão analítica, foi ouvido, respeitado. Ditador, né? Eu acho difícil com o Lula, porque o Lula dá nó, ele dá nó em pingo d'água. É o Lula. Esse articulado. A Dilma não dá pra entender duas frases, até hoje eu não entendo duas frases que ela fala, são incompreensíveis. Ela fala o dilmês, que é um dialeto do português. Agora, o Lula não. O Lula a gente tem que reconhecer, gostando ou não gostando. Não há nenhum caso na história do mundo ocidental de alguém que venceu tantas eleições como Lula em regime democrático. Não há nenhum caso. Nenhum. Ele venceu as eleições de 2002, 2006, 2010 foi ele, né? Não foi a Dilma, 2014, 2022 e poderá vencer a de 26. São 6. Não há nenhum caso. O Franklin Roosevelt, venceu 4. Né? 32, 36, 40 e 44. Ele poderá vencer 6. No regime plenamente democrático, não há nenhum caso. É rir para não chorar. O Brasil hoje voltou a fazer parte do mundo. O Brasil não é mais um pária internacional. Eu fiquei muito impressionado com o presidente. Chamou o filho da puta de presidente. Isso mesmo, chamou o criminoso de estadista. O presidente está de parabéns. Lula discursou com muita propriedade. Para chegar ao cúmulo do absurdo de dizer que o Lula discursou com propriedade, é porque você no mínimo perdeu sua sanidade mental. Momento em que eu te pergunto, ele está sendo muito bem pago ou é subserviência e interesses mesmo? E continua, no discurso não teve palavrão, não teve linguagem religiosa. Atenção, esse homem quer ser eleito deputado federal por São Paulo. Tem mais. Essa fala me impressionou. O respeito com que Lula foi ouvido. É de doer. Se justificando disse, eu tive sempre discordâncias políticos ideológicas com o Lula. Não pessoais, porque eu conheço desde São Bernardo do Campo. Lula foi perfeito e respeitado e eu fiquei orgulhoso do presidente da República. Momento em que podemos dizer, Vila, você é um perfeito imbecil, um idiota, um cínico, um puxa-saco descarado, um farsante, um vassalo, um mentiroso, um hipócrita. E vem uma pior, Lula venceu várias eleições no Brasil, que é um regime plenamente democrático. Plenamente democrático só se for no seu rabo, filho da puta. Aonde você está vendo democracia? E ainda mais plena neste Brasil, seu inútil. País democrático? Temos inocentes, idosos, jornalistas, políticos que foram ou estão presos, destruídos, que morreram, foragidos do país. Estamos falando de milhares de pessoas que tiveram suas vidas arrebentadas sem terem cometido um único crime. Olha, eu juro que eu tento não adjetivar, mas é difícil. Vila, você é um lixo. E para fechar, ele pedindo voto para o Bandium em 2022. É pela democracia. Esse vídeo foi publicado pelo DCM, Diário do Centro do Mundo. Nada mais comunista e vendido que isso, só comparado ao Brasil 247. Convencer os nossos amigos, parentes, familiares mais diretos, com quem a gente trabalha, estuda, circula, falar, olha, cara, acho que você não está vendo a importância, o risco que ele representa ao nosso país. Vamos votar no opositor. É evidente, o opositor é o Lula. E eu posso dizer isso com tranquilidade. Sabe por quê? Porque eu tenho história de um embate no campo democrático, ideológico, com o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a eleição agora não é para a vitória do PT, é para a vitória de uma ampla frente democrática contra o nazifascismo bolsonarista. É uma outra coisa. O Bolsonaro quer construir uma contradição que não existe. A contradição real é o nazifascismo bolsonarista e a frente democrática em defesa da Constituição, das liberdades e do futuro do Brasil. Essa é a contradição. E nessa contradição, eu estou desse lado. Quiseram recortar um trecho da live, mandar para as pessoas por um grupo das... Faço o que vocês acharem melhor. Nós temos de continuar na luta. Eu não desanimo, né? Vocês também não. Eles não passarão. Nós vamos vencer sempre com o instrumento que nós, democratas republicanos, sabemos que é o determinante numa eleição.
é o voto. É isso. A esquerda, presidente Lula, mas depois você divulgou que em 2022 você votou em Lula. Votei, é verdade. E eu não me arrependo do voto, inclusive. Votar no Lula no dia 30 de outubro não é votar no PT, não é votar no Lula, mas é votar numa frente ampla democrática que tem um arco de alianças muito maior do que qualquer eleição do Lula teve. O que nós vemos agora é uma questão de sobrevivência política nacional. Se nós não entendermos que esse é um momento que não é para ter omissão, não é para votar branco, não é para votar nulo, mas é lutar pela sobrevivência da democracia, quem não entender isso, e se Bolsonaro vencer dia 30 de outubro, nós não teremos 2026. Só isso. Meus amigos, ele fez isso. Chame sua família, seus amigos. Você não está vendo o risco que ele representa para o nosso país, se referindo a Bolsonaro. Nos chamou de nazifascistas. Sim, repito, ele fez isso. Depois de ter xingado o bandido e seus comparsas de forma mais pejorativa do que eu faço aqui agora com ele teve o desplante, a cara de pau de dizer que votar no Lula é salvar a democracia. Ué, o PT não era uma facção criminosa, um projeto autoritário de poder, lembra? Ele disse claramente que quem defende democracia não cria o Petrolão, o Mensalão. Ele disse que nós, incluindo ele, fomos às ruas para tirar o PT do poder. E ainda tem uma coisa que é muito mais grave ainda. É o que ele não disse, o que ele não fala hoje. Não disse nada sobre os sucessivos escândalos e roubalheira do atual desgoverno da facção criminosa chamada Partido das Trevas. Não fala nada sobre o roubo do INSS, nem sobre o envolvimento da própria família do Bandilmo em esquemas de corrupção, nem sobre os filhos do Bandilmo, envolvidos até o pescoço em falcatruas, nem sobre seu irmão, o tal Frei Chico. Vamos sempre lembrar, o Sindinap, sindicato que tinha como vice-presidente o irmão do sapo cachaceiro, abocanhou 572 milhões de reais roubados dos aposentados e pensionistas. Aliás, a gente andava esquecendo disso. É tanto lulinha no noticiário que o irmão do Bandilmo tá passando batido. Aí, Vila, uma boa pauta para você entrar e trazer de volta ao debate público. Eu andei assistindo suas análises para fazer esse vídeo. Sabe o que ele diz sobre a corrupção do atual governo? Sobre a incompetência, sobre a quebradeira das empresas, sobre a dívida trilionária que o Brasil atingiu, sobre os gastos para lá de bilionários do seu entorno, cartão corporativo, viagens, luxos, excessos, etc, etc? Nada. É esse energúmeno que quer se eleger para deputado federal. Compete a nós não deixar esse cara se eleger de jeito nenhum. Repito, ele teve mais de 95 mil votos em 2022 para deputado federal pelo partido Cidadania. Para quem não sabe, Cidadania é o antigo PCB, Partido Comunista Brasileiro. E agora ele vem pelo MDB, puta que pariu. Só por isso já não deveria receber voto algum. E eu tenho certeza que esses votos não vieram da esquerda. Esses votos dele vieram dos isentões e até de gente da direita que não sabe do que esse vigarista é capaz. Você acha que a esquerda vota nele? Não acredito. Eles não esquecem. São as pessoas que não se aprofundam na política e que desconhecem o passado de lixos como esse que lhe dão votos. Por isso é importante que este vídeo seja levado adiante. Me ajude a compartilhar. Não podemos eleger mais um ser abjeto como esse. Chega de traíras, chega de vendidos, chega de espertalhões, chega de gente vendida ao sistema. Prefiro caneta azul. Pelo menos já sabemos que é um idiota. E não mais um pilantra querendo nos enganar. Durma-se com um barulho desse. Mas estamos aqui para cumprir esse papel de levar até você figuras como essa que vem agora para as próximas eleições. Aguardem os próximos vídeos. Valdir Palma de Bragança Paulista, se tiver, se houver, a gente nunca sabe. Deixe um like no meu vídeo, se inscreva, comente, compartilhe, me ajude a compartilhar. Fiquem bem, forte abraço.